convite, né, para essa coletiva de imprensa, é para apresentar a campanha da fraternidade aqui na Diocese de Limeira. Então, para a gente começar, convidaria todos a ficarem em pé, a gente rezar uma oração, pedindo, né, que o Espírito Santo nos ilumine e que essa campanha da fraternidade possa ser bastante produtiva e ajudar muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, só explicar para os senhores, né, e senhoras como que eu pretendo fazer. Eu vou fazer uma explanação geral sobre o tema da campanha. Para isso eu chamo os padres da Diocese, o Padre Ricardo, que é o nosso coordenador de pastoral, por favor, sente aqui, e o Padre Bruno, né, que é o nosso responsável pela campanha da fraternidade da Diocese de Limeira. Eu gostaria também que o prefeito, Dr. Mário Botion, também ficasse aqui à frente, porque daí no segundo momento a campanha fala sobre a proteção e a promoção da vida. E no segundo momento a gente vai falar de uma parceria que nós estamos fazendo com a prefeitura no combate à dengue. Nós estamos aí vivendo um possível surto de dengue. Nós temos agora também o coronavírus, né? Já tem um caso positivo no Brasil, infelizmente. Mas uma das nossas maiores preocupações é a dengue. Tem várias cidades aí no entorno de Limeira que já está tendo assim, surto de dengue. Então, no segundo momento, a gente vai falar sobre a questão da dengue. Bom, hoje foi aberta a campanha da fraternidade. O Papa Francisco deu uma mensagem em Roma de manhã, uma mensagem para a igreja no Brasil, né? Que promove a campanha da fraternidade, e também a presidência da CNBB, através do seu presidente, Dom Valmor, que é o arcebispo de Belo Horizonte, presidente da CNBB, também fez uma coletiva de imprensa hoje às 10 horas da manhã em Brasília, apresentando oficialmente a campanha da fraternidade. Nós iniciamos hoje, com a quarta-feira de cinzas, o tempo da quaresma, e é o tempo do ano litúrgico no qual a igreja faz um convite mais intenso à conversão de vida. Quaresma é um tempo de penitência. Tem gente que deixa de fumar por 40 dias. Eu vi um caso, por exemplo, o sujeito passou os 40 dias e depois ele voltou a fumar de novo. Eu falei assim, não vale, né? Tem que ser um exercício para você deixar mesmo. Mas, enfim, cada um faz uma penitência, né, nesse tempo. No Brasil, este período é marcado pela campanha da fraternidade. Então, começa com o início da quaresma, na quarta-feira de cinzas. A campanha teve seu início em 1962, portanto, há 58 anos atrás. Mas a primeira campanha ela aconteceu regionalmente, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Foi promovido ali na cidade de Natal. E a CNBB gostou da iniciativa. Em 1964, a CNBB assumiu a campanha em âmbito nacional, para todo o Brasil. E desde então, ela é realizada todos os anos, sem interrupção. Tanto que o Papa Francisco, hoje em Roma, destacando a importância da campanha da fraternidade, disse o seguinte: alegro-me que há mais de 5 décadas a Igreja do Brasil realiza no período quaresmal a campanha da fraternidade, anunciando a importância de não separar a conversão do serviço aos irmãos e irmãos, sobretudo os mais necessitados. Certamente a quaresma é um tempo de conversão pessoal, de luta contra o pecado, mas também tem a dimensão social da conversão, de você cuidar do próximo, pensar no próximo, ajudar o próximo. E a campanha da fraternidade, ela foca muito isso, na dimensão comunitária da conversão. Não é só uma coisa pessoal, intimista, mas tem uma dimensão social. E a Igreja no Brasil foca muito essa dimensão comunitária através da campanha, por isso que ela é muito importante para nós. Neste ano de 2020, a proposta da campanha é de cuidado e compromisso com a vida em todas as suas instâncias, em todas as suas dimensões, a vida em geral. Por isso que o tema é fraternidade e vida, dom e compromisso. E o lema, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Aqui eu tenho o texto base da campanha.
Tem a foto da irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres, que é muito destacada nessa campanha, santa brasileira, o anjo bom da Bahia, né? E ela aqui cuidando das crianças, né? E é como se fosse uma pintura ali, seria o Pelourinho, né, na Bahia, e a irmã Dulce em busca daqueles que precisam de ajuda. Lembrando que a igreja está sempre em saída, em busca das pessoas mais necessitadas para ajudá-la. Segundo Dom Valmor, que é o arcebispo de Belo Horizonte, como eu disse, presidente da CNBB, ele diz assim, na introdução, na abertura do texto base, ele diz assim: a pergunta que deve nortear a campanha da fraternidade este ano é essa: o que está acontecendo conosco? O que vem ocorrendo com a humanidade que, embora percebendo o aumento dos números de sofrimentos, parece não mais sensibilizar-se com eles? Teríamos deixado de se perder o sentido mais profundo da vida? Por que vemos crescer tantas formas de violência, agressividade, destruição? Perdemos de fato o valor da fraternidade? Tanto que a gente tem que fazer uma campanha da fraternidade, quando deveria ser algo inerente à vida humana, né? A fraternidade. É uma campanha que nos interpelará na prática sobre o sentido que estamos atribuindo à vida nas suas dimensões pessoal, comunitária, social e ecológica. Então a campanha também abrange a questão ecológica, cuidado com o meio ambiente, porque destruir o meio ambiente é destruir a vida. A inspiração para essa campanha é a imagem do bom samaritano, tanto que o lema é tirado do Evangelho de São Lucas, né? Faz menção ao bom samaritano. O que fez o bom samaritano para ir interromper sua viagem? Vocês conhecem a parábola do bom samaritano, né? É o homem caído à beira do caminho, semi-morto, passam outras duas pessoas, não socorrem, aí o samaritano vê aquele homem semi-morto, vai, para, desce, socorre, põe o sujeito ferido na sua montaria, o leva até uma hospedaria e ainda paga os cuidados para ele. Então a pergunta é assim: o que fez o bom samaritano parar e interromper sua viagem? Foi a sensibilidade ao sofrimento alheio. O texto destaca isso: sensibilidade ao sofrimento alheio. O seu olhar compassivo, que foi capaz de enxergar um pobre homem ferido e abandonado à própria sorte à beira do caminho. Um olhar sensível. Um olhar que não se deixou vencer pela indiferença. O olhar do samaritano é o que podemos chamar de olhar humanizado. Pois quando somos incapazes de percebermos e compadecermos da dor alheia, infelizmente tornamos-nos desumanizados. Por isso mesmo a campanha proclama a inviolabilidade da vida humana. Ela é sagrada. Não se pode viver passando distante das dores de nossos irmãos e irmãs. Não podemos ser indiferentes a tudo aquilo que ameaça e destrói a vida em todas as suas dimensões. Então a campanha chama atenção para isso. Não ser indiferente ao sofrimento de tantas pessoas. Somos interpelados a recuperar o valor do compromisso cristão. Devemos cuidar uns dos outros e juntos cuidar de nosso planeta, a nossa casa comum. É urgente testemunhar e estimular a solidariedade. A fé cristã leva necessariamente à ação, à fraternidade, à caridade. Como diz Santiago, a fé sem obras é morta. É isso que a campanha da fraternidade chama a atenção. Precisa ter obras, gestos concretos. A fé sem obras é morta. O texto base da campanha destaca 3 verbos que devem nos conduzir durante esse tempo quaresmal. E esses 3 verbos estão aqui no lema da campanha: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Quais são esses 3 verbos? Ver, enxergar, sentir compaixão e cuidar. Somos convidados a ver, isto é, a olhar as pessoas e toda a realidade que nos circunda com atenção, com carinho. E não será difícil perceber como a vida está ameaçada em todas as suas dimensões. Por exemplo, pessoas vivendo em situação de miséria, em áreas de risco. A gente às vezes só se lembra disso quando vai, desaba tudo e morre um monte de gente soterrada. Mas estão lá, em áreas de risco, muitas vezes não se enxerga. Jovens dominados pela dependência química, andando como zumbi pelas cracolândias da vida. Homens e mulheres estressados. E o texto da campanha diz assim: o Brasil é considerado o país mais ansioso e estressado da América Latina. Eu não sabia disso.
Está aqui no texto da campanha. O Brasil é considerado o país mais estressado, brasileiro é considerado o mais estressado da América Latina. Alta taxa de suicídios. Segundo o texto da campanha, em 2016 no Brasil houve 11.433 mortes por suicídio, ou seja, 31 casos de suicídio por dia. É mais de uma morte por hora. Que absurdo, né? Alto índice de acidentes de trânsito com mortes e casos de invalidez permanente. Basta ver agora nesses feriados, né? A gente vê quanto acidente violento, pessoas que morrem, perdem a vida ou ficam inválidas permanentemente. O aumento dos casos de feminicídio, de violência contra as mulheres. A difusão de notícias caluniosas também mata a vida, destrói a reputação alheia. Notícias raivosas, né, que são difundidas pelas redes sociais, fake news, né, mas que causam um estrago muito grande. O livro da sabedoria diz assim: a língua é um pequeno membro, mas capaz de fazer grandes estragos. Às vezes machuca mais que um soco, uma palavra, uma calúnia, uma difamação, às vezes machuca mais que um soco. Calúnias que destroem a boa fama alheia, isso é atentar contra a vida, a dignidade das pessoas. O individualismo exacerbado, a pessoa pensar só em si mesma e não nos outros. A violência generalizada, né? Você vê esses índices de violência, parece que é aquela coisa normal, tal. São vidas que se foram, né? A agressão ao meio ambiente, a gente vê o resultado disso, né? Cada vez mais chuvas intensas, degelo na Antártida, é uma coisa assim que preocupa muito, porque isso atenta contra a vida. Agora mesmo, nesse feriado aí, teve como se fala assim, uma ressaca, né? Eu vi pessoas que estavam no litoral se assustaram, a onda veio com tudo, né? Entre tantas outras formas de violência à vida, aqui se tem algumas, mas o texto traz várias outras, né? Por isso que vale a pena ler esse texto. É notório como necessitamos superar a indiferença, não podemos ser indiferentes a tudo isso, a discriminação, a intolerância e o ódio. Nosso olhar de cristão não é, contudo, um olhar desiludido e pessimista. Vendo tudo isso, vai falar: puxa vida, mas que visão pessimista, né? Não, o nosso olhar de cristão não é um olhar desiludido e pessimista. Pelo contrário, ao olhar a realidade que nos cerca, queremos transformar essa mesma realidade. Temos consciência do que está acontecendo, mas queremos transformar essa realidade com novas atitudes que promovam uma nova cultura do cuidado, baseada na fraternidade, na solidariedade, que permita-nos superar o egoísmo e a indiferença reinantes. Essa é a meta da campanha, enxergar tudo isso e tentar mudar essa situação. Aliás, o verbo cuidar é um dos mais utilizados aqui no texto. Cuidar significa curar, né? Curar as feridas, fazer algo diferente. Após ver, somos convidados a sentir a compaixão de Jesus. Afinal de contas, o samaritano viu e sentiu compaixão. Os outros dois que passaram, viram e trocaram em frente. O samaritano não, ele sentiu compaixão. Ele rompeu com a indiferença. Na parábola do bom samaritano, o olhar que Jesus nos ensinou é o olhar daquele que se compromete com o necessitado. E talvez uma das dificuldades que a gente mais enfrenta hoje é o compromisso. Eu falo isso como bispo e muitas vezes eu observava nas paróquias por onde passei, né, enquanto padre, você às vezes pedia a colaboração de pessoas e uma vez uma pessoa perguntou assim para mim: é compromisso? Eu falei: então não quero. Então aquela fuga do compromisso. Viver o Evangelho implica compromisso com o próximo. Aquele que se compromete com o necessitado. O bom samaritano parou a viagem dele, gastou com aquele homem doente, ferido, se comprometeu com aquele homem. Um olhar não interessado em si mesmo, mas no bem do próximo. Como falta isso hoje, né? Um olhar que olhe o bem do outro, não só apenas o meu bem, mas o bem do outro. Pense no outro, seja ele quem for, simpático ou antipático, amigo ou inimigo, de qualquer etnia ou religião. Nessa quaresma somos convidados a exercitar esse olhar de Jesus. Esse novo modo de olhar as pessoas e a realidade criada precisa gerar e promover a vida, defendê-la e dela cuidar desde a fecundação até a plenitude. Um olhar em defesa da vida.
Não somente a vida humana, mas também todas as outras formas de vida, e aqui entra a preservação da natureza. É um olhar de fraternidade, e como exemplo, o texto base da campanha lembra a vida e a obra da doutora Zilda Arce. Nós lembramos agora, em janeiro, os 10 anos do falecimento da doutora Zilda Arce, aquele terremoto no Haiti, quando ela estava lá cuidando de pobres. 10 anos, fez 10 anos do falecimento da doutora Zilda Arce. O texto cita a doutora Zilda Arce, fundadora da Pastoral da Criança, uma das pastorais que melhor funciona na igreja. Praticamente todas as paróquias têm, que salvou a vida e salva a vida de muitas crianças. Mas ela também é fundadora da Pastoral da Pessoa Idosa, os 2 pontos, né? A criança e o idoso. A doutora Zilda viveu para defender e promover as crianças, as gestantes, os idosos, e assim construir uma sociedade mais justa e fraterna, com menos doenças e sofrimento humano, um olhar de fraternidade. Mobilizou a todos, pobres e ricos, analfabetos e doutores, à busca da vida plena para todos. Por isso, era um dos exemplos citados pelo texto base da campanha. Por fim, após ver e sentir compaixão, somos chamados a agir. E aprendemos com o bom samaritano: meu próximo é aquele que precisa de minha ajuda. Mas não basta se aproximar de qualquer modo, é preciso descer da montaria e oferecê-la a quem está ferido à beira do caminho, e que precisa urgentemente de cuidados. Isso implica empregar nossos melhores recursos humanos, materiais e espirituais para aqueles que estão desfigurados pela dor, para que possam reencontrar com o auxílio da fraternidade a dignidade da vida. Enfim, colocar os nossos melhores recursos a serviço dessas pessoas. Essa é a nossa missão. Quando eu falo nossa, é de igreja, porque muitas vezes quando se fala de missão em igreja, as pessoas se lembram do Papa, do Bispo, dos padres, diáconos, mas se esquece que todo aquele que é batizado faz parte da Igreja Católica. E a missão é de todos, não apenas do Papa, dos bispos, dos padres, mas de todos aqueles que são batizados. É nossa missão, de todos nós cristãos, missão da igreja. A igreja de Jesus Cristo é a hospedaria para onde foi levado o homem ferido, abandonado à beira do caminho. O Papa Francisco afirmou que a igreja é como um hospital de campanha, sempre pronto a recolher os feridos, os machucados pelas vicissitudes da vida. Uma bela comparação que ele faz, um hospital de campanha, que recolhe os feridos, os machucados. Certamente a maior contribuição que podemos dar a uma sociedade marcada pela indiferença consiste em, incansavelmente, anunciar que o sentido da vida se encontra no amor, o qual se traduz no cuidado para com os que sofrem. A campanha ainda faz menção especial a Santa Dulce dos Pobres. Como eu disse, ela está aqui, na capa do cartaz da campanha. Ela serve de inspiração e exemplo de cuidado com o próximo para todos nós, brasileiros e brasileiras. É uma santa genuinamente brasileira. Santa Dulce teve a capacidade de ser presença samaritana na realidade brasileira. Certa vez ela disse, diante dos sofrimentos de tantas pessoas abandonadas, ela se comoveu, ela disse assim: as lágrimas enchiam meus olhos, meu coração estava invadido pela dor em ver tanta miséria ao meu redor. Diante de tanto sofrimento, ela não permaneceu de braços cruzados, mas agiu. E ela começou a obra social, o hospital que existe hoje lá em Salvador, um galinheiro. Se você fosse olhar pelos olhos humanos, era algo que não tinha futuro nenhum. Mas Deus agiu através dela, a providência divina. Agiu e, atendendo às necessidades urgentes dos mais pobres de Salvador, acreditou na providência divina. E hoje sua obra de assistência à saúde é referência no Brasil inteiro. Que nesse tempo quaresmal, animados pelo tema da campanha da fraternidade, nós possamos, como diz o Papa Francisco, tocar a carne de Cristo em nossos irmãos e irmãs sofredores. Assim não seremos meros ouvintes, mas estaremos de fato praticando a palavra do Senhor, como verdadeiros discípulos missionários de Jesus Cristo. Então essa é a finalidade principal da campanha: despertar para a fraternidade, vencer a indiferença. Senhores, fiz um breve resumo, né? Se senhores têm alguma pergunta, temos aqui também o padre Ricardo e o padre Bruno, né?
também podem colaborar, acrescentar algum dado, que às vezes a gente tenta fazer um resumo, mas sempre escapa alguma coisa, né? Vocês leram o texto? Se não leram, fica o convite para ler, vale a pena. Não é um texto longo, tá? E bem elaborado. Bom, se não tem pergunta, Padre Ricardo, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu penso que apenas lembrar que dentro do ambiente eclesial, o texto utiliza de um verbo muito utilizado pelo Papa Francisco, que é o primeirar. Então, eu acredito que dentro do ambiente eclesial, chamo de ambiente eclesial as igrejas, né? Nós somos chamados a ter essa atitude por primeiro do samaritano. Seria como se o ambiente eclesial fosse aquele que sai por primeiro na atitude de olhar, sentir e cuidar. Eu penso que essa palavra, esse verbo do Papa Francisco, ele é muito significativo aqui no texto base. É o verbo cuidar. Padre Bruno, gostaria de destacar uma novidade que a campanha da Fraternidade desse ano traz esse amplo, essa ampla diversidade de assuntos, embora haja um assunto principal que é a vida, mas nos dá a possibilidade de passar por várias situações sociais, no qual nós encontramos principalmente um olhar maior para a nossa realidade, um olhar mais regional, um olhar mais a nível de cidade, das nossas cidades da diocese, que são questões que envolvem os nossos paroquianos, os cristãos, principalmente em relação à violência ao trânsito. Eu pude acompanhar que aqui em Limeira, no ano passado, houve 49 acidentes envolvendo postes, na cidade de Limeira. Postes. E o documento traz que as principais causas são o uso do celular durante a viagem. Enquanto está dirigindo, as pessoas no celular e os acidentes acontecem. E aqui em Limeira, a justificativa são os mal súbitos. E nós sabemos que o celular tem influenciado bastante os acidentes de trânsito, também a questão do suicídio, os nossos jovens, nossos adolescentes com a automutilação, depressão. Então, nós que atendemos os nossos fiéis, muitas pessoas nos procurando. Nós não somos psicólogos, nós não somos psiquiatras, mas nós somos aqueles que escutam, que vê, que sente compaixão, e como cuidado nós encaminhamos para as diversas áreas da psicologia, para que as pessoas de fato sejam atendidas e seja feito de fato um trabalho preventivo em relação ao suicídio, a casos de depressão, então também afetando principalmente os nossos jovens. O texto traz que as principais vítimas de toda essa violência, de todo esse descuidado da vida, são os nossos jovens. No trânsito, nas drogas, o suicídio, a maior deles é praticada entre os jovens, a mutilação, as adolescentes, que envolve pessoas próximas de nós, que a gente não percebe. Então exige mais essa atenção, esse cuidado, esse olhar de fato mais misericordioso, mais compassivo, e de fato escute, não deixe para lá, deixa para depois, mas tem que dar a devida atenção mesmo às pessoas que precisam. Bom, dentro desse tema, o tema da campanha, como vocês viram, é a defesa e promoção da vida, não ser indiferente onde a vida está ameaçada. Por isso que eu convidei o prefeito, que ele veio falar comigo na última quinta-feira, da preocupação das autoridades da cidade de Limeira, da autoridade maior, o prefeito, com a questão da dengue. Nós estamos aí vivendo o perigo de um surto de dengue. Isso é muito ruim e muito perigoso. Então, e me parece que a preocupação das autoridades é com o vírus tipo 2, que ele já está
transitando, né? E é um tipo de vírus que ainda não se tem anticorpos, porque poucas pessoas contraíram a dengue tipo 2. Então, um surto de dengue pode ser muito prejudicial à nossa população. Então, até pediria que o prefeito falasse sobre as medidas preventivas. Então, por isso que ele procurou a igreja, certamente procurou também as outras denominações cristãs, né? Para que a gente faça esse trabalho de prevenção e chamar a atenção do nosso povo. O coronavírus, que está por aí, é perigoso, mas a dengue, né? Principalmente agora no verão, é um perigo muito grande também para nós, né? Boa tarde a todas e a todos. Obrigado, Dom José, por nos ter recebido na semana passada para tratar desse assunto especificamente. E ficamos bastante satisfeitos de receber o convite para participar nesse momento, que é o lançamento da campanha da fraternidade. E a questão da dengue que mata tem tudo a ver com o tema da campanha, né, com a vida. Essa é a nossa preocupação desde o início da gestão. A gente vem trabalhando forte, aumentando, acelerando as nossas campanhas. O ano passado não foi diferente, mas o ano passado o Estado já teve um número maior também de ocorrências. Isso não é só um privilégio, entre aspas, do município de Limeira. E iniciamos o ano com essa preocupação mais acentuada em função do aumento do número de casos. Volto a dizer, não é um caso especificamente de Limeira, o Estado todo está com essa mesma preocupação. Nós, em fevereiro do ano passado, nós criamos um gabinete de gestão de prevenção e emergência, o que nos ajudou a controlar bastante o avanço da doença no ano passado. E a doença não tem vacina, mas tem um elemento que é a prevenção. É tão agressivo a gente falar em morte, a dengue mata, mas ao mesmo tempo é muito simples a gente evitar essa agressividade que é a morte, que é a prevenção. E dentro disso nós estamos buscando todas as alternativas, aumentamos as nossas equipes, aceleramos os processos de mutirão e estamos buscando a ajuda da sociedade, porque a dengue não acontece no meu quintal, acontece no quintal de todo mundo. 93% das ocorrências estão dentro dos quintais das casas das pessoas. Por isso elas são as responsáveis pela prevenção, pela manutenção do espaço limpo, que não dê a oportunidade do mosquito se proliferar e transmitir a doença. A questão do tipo 2, a própria SUSEM, que é a responsável por esse controle, ela também não tem ainda não soube nos dizer qual é o comportamento ou qual vai ser o comportamento. O que a área médica tem dito é que o vírus 1, o tipo 1, muitas pessoas foram picados, não desenvolveram a doença, criaram anticorpos, e o 2, como é há mais de 10 anos que não ocorre o tipo 2, portanto as pessoas em tese não estão imunizadas, por isso esse aumento significativo logo no início do ano, né, do número de casos confirmados, o que nos preocupa bastante. E usar a capilaridade que a igreja tem, não só a igreja católica, mas em especial a igreja católica, o senhor disse bem, nós estamos também pedindo essa ajuda para as outras denominações cristãs, que também têm o mesmo papel, que é cuidar de pessoas, né? Cuidar do espírito, mas também cuidar da vida das pessoas. E é esse o motivo de termos procurado o senhor na semana passada e estarmos hoje aqui presentes para ratificar a importância que é o processo de prevenção. E a prevenção, infelizmente, assim como a fraternidade precisa de uma campanha, não deveria ser assim, deveria ser algo normal. A prevenção contra a criação do mosquito da dengue deveria ser coisa habitual, como um dia talvez seja a gente entrar no carro, colocar o cinto de segurança sem prestar atenção no que está colocando, limpar o seu quintal, limpar os seus inservíveis de maneira sem estar pensando naquilo, mas fazendo aquilo de maneira a contribuir para a não proliferação, né, dos criadores do mosquito da dengue. Então, agradecer mais uma vez e, como eu disse na quinta-feira, nós faremos a entrega dos kits, né, material para ser entregue nas celebrações, para que os padres possam falar a esse respeito. É importante, porque nós falamos, mas os padres falando têm um outro peso junto à comunidade de respeito e de mais acolhimento, né?
Por isso a nossa busca. E vem de encontro ao tema da campanha, que é a preservação da vida, a promoção da vida, né? Porque a dengue é perigosa, a dengue mata e a gente tem que tomar todos os cuidados. Nós estamos nessa época agora de chuvas, né? Chove muito, hoje mesmo está sendo um dia bem chuvoso. Então é muito comum, às vezes, de repente a água ficar parada e aí é muito fácil o mosquito da dengue se proliferar, mesmo porque também é um calor mais intenso no verão, né? E todos os cuidados que a gente precisa ter para evitar um surto de dengue tipo 2, que seria muito perigoso para a nossa população. Então a gente pede a colaboração de todos, esse material, para ferir isso vai ser entregue também nas paróquias, e a gente vai fazer chegar até o nosso povo. É isso. Alguma pergunta? Não? Sim, pois não. Eu gostaria só aproveitar um momento, José, fazer um comentário. O senhor abordou a questão da saúde mental. Essa é uma realidade que nos preocupa muito. Nós temos hoje em Limeira os 12 milhões de medicamentos que a prefeitura comprou no passado. 4 milhões foram para a saúde mental. Poxa, um terço. E desses 4 milhões, 1 milhão foi para um medicamento só chamado venlafaxina, que é um medicamento que cuida de ansiedade e depressão. Eu costumo dizer como médico que a gente tem 2 tipos de doença mental. Temos uma doença mental que é conjuntural, que ela depende de uma circunstância da vida. Eu chamo de desidentificação, eu não sou e nem estou do jeito que eu gostaria de ser ou de estar nesse meu momento de vida. E isso afeta muito os jovens. E a doença mental que é estrutural, que ela vai acompanhar o indivíduo pela vida inteira, nós temos algumas delas. Mas o fato de ter 1 milhão consumidos para ansiedade e depressão mostra a importância que esse tema tem. Eu gostaria de ter oportunidade, talvez num outro momento, da gente poder se aproximar da igreja, porque meu velho e saudoso pai dizia que a gente morre quando para de sonhar. Exato. Então, o sonho, a expectativa, a esperança é uma coisa em que a fé ajuda muito a construir, especialmente no ambiente dos adolescentes. Então, esse era um tema que a gente tem olhado com preocupação. Eu gostaria de discutir isso um pouco mais de tempo com a igreja, porque é como foi falado aqui, né? Muitas vezes, mais do que dizer, a importância de ouvir nesse momento de angústia em que esse adolescente sofre, e que a ansiedade leva à depressão, a depressão leva ao suicídio. Esse é um tema que nos preocupa muito. Ano passado, quando eu era ministro do SESC em São Paulo, acompanhei e soube de 2 casos de suicídio de jovens. Moravam em um prédio, uma menina pulou, acho que do 9º, 10º andar, uma coisa muito triste, e o outro menino também pulou e se matou. Pouco mais que adolescentes, 17, 18 anos. Né? Então isso nos preocupa muito, né? Porque alguma coisa não vai bem. O senhor falou da depressão circunstancial, da depressão estrutural. Às vezes o ambiente torna as pessoas doentes. A gente tem que olhar isso, né? Isso afeta muito o nosso jovem. E quando ele perde a capacidade de sonhar, de ter objetivos, aí a vida fica sem sentido. Eu gosto muito de uma linha terapêutica, que não é muito assim falada aqui no Brasil, mas que eu gosto muito. É a linha daquele psiquiatra austríaco, Viktor Frankl, que foi um sobrevivente. Ele foi sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, e observando os prisioneiros no campo de concentração, ele observava: aquele que perdia a vontade de viver, morria. Aquele que tinha esperança de sair com vida do campo de concentração, ele se virava, ele pegava a ração que ele ganhava diariamente, dividia em 4, 5 vezes, ia comendo aos pouquinhos, tal, porque tinha esperança de sair com vida. Então, depois que ele saiu do campo de concentração, ele criou uma linha terapêutica chamada logoterapia, terapia do sentido da vida. Quando a pessoa perde o sentido da vida, perde tudo. E hoje a gente vê isso com muita preocupação, né? Muitos jovens sem horizonte, sem sentido para a vida. Né? Mas está bom. Então, obrigado. Né? Obrigado ao prefeito, aos secretários que vieram, a todos vocês. Né? E vamos acompanhando a campanha. São 40 dias, né? E as paróquias vão fazer vários eventos, encarregado do Padre Bruno, né? Aqui tem via sacra, tem reflexões, tudo a respeito da campanha da fraternidade. Então serão 40 dias em que a igreja vai discutir esse tema e fazer chegar até os nossos fiéis, a nossa população. Obrigado. Nós
vamos fazer um